Fala pessoal, tudo certo? Bom, seguinte, estamos aqui hoje em nossa lavoura de milho safrinho, dia 28 de maio, basicamente aí com 32 dias após a última chuva que caiu em 26 de abril, para vocês verem como que está o milho nesse momento. Bom pessoal, tá aí o milho, ó, ele pendoou e tá com cerca de uma semana e meia mais ou menos. Vou fazer o vídeo aqui hoje porque o tempo chegou a frente fria nova. Tá marcando um pouco de chuva para hoje, em uns 4, 5 milímetros já. Chuviscou um pouquinho durante a madrugada. E está marcando mais chuva para terça e quarta-feira. Daí eu vou fazer um pequeno vídeo hoje e depois, após a chuva, se der tudo certo. Assim espero. Isso aí pessoal, então tá aí o milho Latina Seeds 581 VIP3. Vou dar uma voltinha para vocês verem mais ou menos como que está a lavoura nesse momento. Essa parte aqui é a parte que está mais bonita. Sempre essa parte alta sempre fica mais úmida do que a parte lá de baixo. O milho sempre cresce mais. Então só para vocês terem uma base aí. Deixa eu já entrar aqui de novo, só para vocês terem uma base com relação à cigarrinha que eu comentei no outro vídeo que eu fiz lá atrás. Acho que eu fiz o vídeo tá com umas 3 semanas quase. Só para vocês terem uma pequena base. Como eu falei naquele vídeo, pessoal, então, os pés de milho que por acaso não germinaram na hora do plantio e germinou após aquela chuva que deu com uns 7 dias, esse milho ele fica mais fraquinho porque os outros estão maiores, então a cigarrinha vem e ataca ele. Como eu pulverizei a última vez no dia 23 de abril, se não me engano, então essas plantas em teoria ficaram desprotegidas. Então só para vocês terem uma base aí. Então de vez em quando a gente vai achar aquele pé de milho mais naniquinho, que no caso desse daqui, ó, tá mais fininho porque ele nasceu depois. Ele pendoou também um pouco depois. Então o pé de milho fica doido, ele pega no caso o enfesamento que a cigarrinha passa, transmite para ele. Então ele fica feio, ele fica dando um monte de espiga assim, um monte de broto dependendo do pé. Então ele fica fora de base. Então, na lavoura tem um pouquinho desse ataque aqui. Daí, pessoal, eu vou lá fora para mostrar uma rua de milho para vocês, em que normalmente o pulverizador não pegava aquela rua. Normalmente a barra do pulverizador pulveriza ruas em número ímpar. Então, dependendo do tanto de rua que você planta, sempre fica uma sem pulverizar, dependendo do jeito que você planta. Se caso eu colocasse mais algumas ruas aqui, coincidiria certinha a pulverização, mas normalmente sempre morria aqui a barra do pulverizador. Então ficava essa rua sem pulverizar. Daí vocês vão ver a bagaceira que tá ao pé do milho. Olha, ó, todo feio aqui, ó. Então ele tem um enfesamento na planta. Tem um monte de pé com aquelas espigas malucas lá, um monte de espiga no pé. Você pode ver que a porcentagem em relação às ruas de dentro é muito maior nessa rua aqui, ó. Olha que coisa maluca, ó. Vocês podem ver bastante pé, ó. Tem defeituoso. Então só para vocês terem uma base aí. Aqui, ó, mais ainda esse pé sozinho aqui, ó. Aqui também, ali mais ou menos. Então para poder ver que as aplicações que eu fiz na lavoura, elas tiveram algum retorno com relação ao controle da cigarrinha. E é isso aí. Daí, pessoal, vou dar uma voltinha aqui para baixo, para vocês verem na parte mais seca da lavoura. Sempre tem aquela mancha seca ali, em que ele sempre seca, não adianta, ele sempre seca antes, é o tipo do solo. Só lembrando que o milho foi plantado subsolado. Eu subsolei no caso alguns dias, não, umas 2 semanas antes do plantio. Então esse ano em relação ao ano passado está bem melhor. O ano passado, pessoal, eu plantei aquele milho brevante aqui, que ele é bem mais, o ciclo um pouco mais curto que esse aqui. Aquele brevante ele pendoava com 50 dias mais ou menos, esse aqui pendoa com 57 por aí. Então eu achei até bacana que ele é um pouco mais devagar. Então ele acaba esperando um pouco mais a chuva em relação ao do ano passado. Então, pessoal, a parte mais seca da lavoura, essa parte aqui, ó.
Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Então vocês veem pelas folhas de baixo. Ele secou mais folha embaixo do que em relação àquela parte de cima lá. Daí, pessoal, eu vou indo um pouco mais para o meio da lavoura. Daí ele vai ficando um padrão um pouco mais equilibrado. Aqui, ó. Então, ó, essa mancha aqui, ele seca bem mais ligeiro. Vamos lá para frente ali, que lá para frente ele volta num tamanho normal. A altura do milho, pessoal, ficou aí perto de uns 2,5 metros, mais ou menos. Ó, pessoal, tem nabo nascendo aqui na lavoura. Daquele do ano passado que eu plantei daquele mix de cobertura. Quando eu levantei a curva de nível aqui, certamente ficou sementes aqui debaixo da curva de nível. E agora nesse momento começou a germinar aí. Aqui, pessoal, essa parte aqui pra frente já, ó. Vocês podem ver que já começa a mudar bastante a cor da folha na parte mais baixa. Tá bem mais verdinho. Aí, essa parte é sempre mais úmida em relação às demais. E é isso aí, pessoal. Então, vou dar o corte no vídeo aqui. Daí, voltamos após a chuva. E é isso. Bom dia, pessoal. Bom, como havia previsto, ó, choveu. Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho. Choveu na terça-feira o dia inteiro. Aí, uma chuvinha bem levinha, cerca aí de 4 milímetros por hora mais ou menos. Daí ficou o dia inteiro chovendo, do meio-dia até a meia-noite. Então choveu uns 40 milímetros mais ou menos. E tá aí o milho. O milho voltou na cor bonita já. Está aí, ó, as espigas de milho, bem verdinho aqui, ó, bem um grãozinho bem branco mesmo. É isso aí, o milho ele deu uma requeimada na parte de baixo dele. Mas vamos ver como que vai seguir aí a lavoura. Se vai dar espiga bonita ou não. Daí vamos ver. Bom, então voltando aqui mais uma vez, vamos dar uma voltinha na lavoura para vocês verem como que ficou após a chuva. Daí, pessoal, eu vou rodar aqui por volta, no mesmo lugar que eu rodei aquele dia quando estava fazendo a filmagem. Bom, essa parte aqui, pessoal, essa parte mais bonita do milho, assim, ó. Então ele queimou aí uma folha, essas primeiras folhas aqui embaixo, ó. Essa folha tava queimando essa, daí parou nessa. Então ficou dessa forma aí. Essa parte tá bem grandona, naquele tamanho que eu falei pra vocês, 2,5 metros lá no pendão. A espiga, pessoal, tá em torno de 1,5 metro mais ou menos. E é isso aí. Teve bastante pés que deram com 2 espigas. Eu já prefiro que dá com uma espiga só, porque o pé do milho que gaste a força que tem no solo, a umidade, enfim, para encher uma espiga, mas vamos ver como que vai sair dessa forma aqui. Tá muito úmido, pessoal, muito sereno. Agora já é 9 horas da manhã, mas tá pingando sereno ainda. Assim, até que o tempo não esfriou muito, hoje tá em torno aí de uns 8, 9 graus mais ou menos. Então tá num padrão até bom. Por enquanto não tem previsão de frio muito extremo. Eu acho que o que fez mais frio esse ano, até agora, algumas 2 semanas atrás, deve ter feito cerca de uns 7 graus, 6 graus mais ou menos. Bom, dependendo da parte do sítio, se for na parte lá embaixo do sítio, lá perto do rio, daí lá deu uns 3, 4 graus mais ou menos. Que já aqui nessa parte alta é um pouco mais quente. Bom, pessoal, então hoje, como já é dia 3, quer dizer, dia 2 de junho,
Então já temos aí 61, 63, 76 dias, aí mais ou menos depois do plantio. Milho com ciclo bem mais devagar que aquele que eu plantei no passado. Só para poder relembrar novamente aí os dados. A parte lá que tem a cigarrinha que eu falei para vocês, que ficou aqueles pés tudo enfesado, como se diz, né? Enfesamento. Aqui ó, formiga. Depois tem que trazer isca pra formiga aqui, senão ela fica picando o milho, mesmo com o pé grande. Então no passado teve um milho de silagem que a gente plantou ali embaixo. Joguei um monte de isca quando o milho estava nascendo. Daí quando tava o milho com quase 90 dias, saiu um monte de formiga. Eu dei uma bobeada com uma semana. Ele pegou um pedação assim, fez um rombo. Ficou só o pé do milho sem folha. Mas um pouquinho capaz que levava até a espiga embora. Tá muito forte aqui o sol, pessoal. Tá céuzinho azul bonito. Daí, pessoal, aqui é aquela parte mais seca que eu gravei outro dia. Só para vocês terem uma base aí. Deixa eu entrar um pouquinho aqui na roça, que já tá mais seco essa parte. Menos sereno. Bom, essa mancha, pessoal, toda a vida sempre foi assim. Essa parte sempre seca antes. Aqui, ó, temos uma... Essa parte aqui, ó, ela secou quase o dobro de folhas do que aquela parte lá da frente. Então, o milho também tá com a espiguinha bem menorzinha assim, ó. Ele sentiu bem mais seca. Mas vamos acompanhando para ver como que ele vai se recuperando com essa umidade. 40 milímetros de chuva, pessoal. Madrugada bem fria. A umidade dura bastante semanas aí. Não tem previsão de chuva nas próximas semanas aí. Tem previsão que diz que não vai chover mais no mês de junho. Tinha uma previsão em torno do dia 10. Sumiu. Voltou com 3 milímetros. E tá marcando um pouco de frio. Mas também nada tão baixo assim. Bom, dá mais um corte aqui e vamos andar lá pra frente. Bom, pessoal, tô aqui numa parte mais do meio da roça. Aí cerca de uns 50 metros para dentro da lavoura. Para fazer um vídeo um pouco mais equilibrado aqui sobre o padrão da lavoura. Como que queimou com o sol, enfim, como que ficou o milho mais ou menos. Daí, pessoal, tá assim, ó. Assim, ó. Padrãozinho mais ou menos desse estilo aí. Espiga aqui perto de 1,40 m, 1,5 m, até mais, dependendo do lugar. Tem lugar que o milho está um pouquinho mais queimado, depois aqui volta aquele lugar mais úmido, que o solo muda um pouquinho de consistência. Mas tá até bom, cara. Eu falo 35 dias praticamente sem chuva. E eu acho que ficou assim, fez até milagre o tipo de como que está a lavoura nesse momento. Ó, basicamente, ó, março, abril. Somando a chuva inteira de março e abril, são 294 milímetros. Depois pula 35 dias, choveu 40. Então vamos ter 330 e poucos milímetros dentro de 90 dias mais ou menos. Tô contando a chuva antes do plantio do milho também. Só para vocês terem uma base aí. Lógico que se o tempo mantém frio, assim o solo evapora bem mais. Mas esse ano tá bem
tá bem bacana em relação ao ano passado. Daí, pessoal, vamos ver o que vamos fazer com o milho aí. Se vamos deixar para grão, meio complicado, o preço bem baixo. Vou ver também se posso vender para silagem, também dependendo do preço que paga. Eu preferia que fosse para grão, porque o grão, a gente colhe o grão, a palha fica no chão, a palha é adubo. Então tem a porcentagem de fósforo, de potássio, de cálcio, matéria orgânica por tonelada de matéria seca. Mas também se o preço estiver ruim, é meio complicado. Eu vou ver se vende para silagem. Vender para silagem, pessoal, eu faço aquele esquema do ano passado, vendo para silagem, taco o mix de cobertura na lavoura e pra gente repor a matéria orgânica do solo, que eu acho bem bacana. É isso aí. Então, pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo. Sugestão, dúvida, põe nos comentários aí. O que for possível eu respondo. Quem chegou aqui e não foi inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Isso aí, pessoal, até mais, valeu, fui!